Queridos, hoje eu quero refletir rapidamente sobre este tema que está aí na tela: o Deus em nós. O Deus em nós. Nós temos um Deus que, diferente das outras religiões, Ele não está distante de nós. Ele não está nem próximo de nós. Ele está dentro de nós. Nas outras religiões, as pessoas fazem sacrifícios, fazem oferendas, fazem N coisas para tentar atrair a atenção de Deus, do Deus deles, para eles. Mas entre nós somos diferentes, melhor dizendo. Nós temos um Deus que está tão próximo de nós, a tal ponto que Ele está dentro de nós. E isso é um dos diferenciais da nossa religião, por assim dizer, da nossa fé. Das vezes que eu tenho ministrado aqui às quartas-feiras, eu tenho procurado trazer esses pontos que são base para a nossa fé. Jesus fala assim lá em Mateus 26, 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Queridos, esse texto aqui traz uma das maiores revelações, uma das maiores bases para a nossa vida como cristão. Olha aqui o que Jesus fala: porque este é o meu sangue. O sangue do quê? Da nova aliança. O sangue da nova aliança. Ora, se há uma nova aliança, é porque existia uma velha aliança. E se a gente for ver no decorrer da Bíblia, queridos, Deus, Ele sempre trata conosco, Ele sempre trata com essa humanidade através de alianças. Através de alianças. Foi assim desde lá do início. Foi assim, lembra lá quando Ele chamou Abraão? Ele fez uma aliança com Abraão. Olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou te abençoar, isso, isso, aquilo. Deus fez uma aliança com Noé, que não ia destruir a terra totalmente. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus fez uma aliança com Jacó. Deus fez uma aliança com Davi. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele sempre trata conosco através dessas alianças. E o que é uma aliança? O que é uma aliança? Nós, como os casados, né, eles usam o que no dedo? Uma aliança. Aliança nada mais significa do que um contrato. É um contrato. Por exemplo, na vida civil, né, quando duas pessoas querem se casar, elas vão fazer uma aliança, elas vão fazer um contrato. A partir do momento da assinatura lá do cartório, a partir do momento que sai aquela certidão de casamento, você e aquela pessoa têm um contrato de convivência. Vocês são uma sociedade agora. Vocês estão juntos. Ou seja, o que você fizer vai impactar na outra pessoa. O casal, o cônjuge, não pode tomar um empréstimo, por exemplo, não pode vender a casa, alienar algo, sem autorização do outro cônjuge. Porque é uma aliança, é um contrato, eles estão juntos. E a aliança, assim como todo contrato, ela predispõe o quê? Ela predispõe que você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Eu trabalho num órgão público e eu mexo diariamente com contratos públicos. Tem a licitação, depois da licitação é feito um contrato. O que é que diz nesse contrato geralmente? Olha, a empresa vai fornecer isso e eu vou pagar isso. Ou seja, as duas partes já sabem o que vai acontecer. Por isso Deus trata conosco através de aliança, que é para nós estarmos cientes do que nós vamos receber lá na frente, do que nós vamos ter lá na frente. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não deixa nós às cegas, por assim dizer. Nós sabemos toda a nossa história. Por quê? Por causa da aliança que Deus tem para conosco. Nosso Deus é um Deus que trabalha com essa humanidade através de alianças. E tem duas alianças principais. Quais são essas alianças? A velha aliança, a nova aliança. A aliança com Deus
através de Moisés, a aliança de Deus com Moisés, e a aliança de Deus com Jesus. E a aliança de Deus com Jesus. E qual que é a diferença dessas duas alianças? Nós precisamos entender bem essas diferenças, porque essas diferenças que guiam a forma de como nós vivemos neste mundo. Nós precisamos entender a diferença da velha aliança para a nova aliança. Velha aliança era baseada em quem? Quem era o mediador da velha aliança? Moisés. Moisés era o mediador da velha aliança. E como é que essa velha aliança funcionava? Como é que essa velha aliança funcionava? Vocês lembram lá? Acho que é Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz, tal e tal. Ou seja, se vocês ouvirem a minha voz, e se vocês fizerem isso, vocês serão o quê? Abençoados. Aí começa: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás a entrar, bendito serás a sair, serás cabeça e não cauda. Velha aliança. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Nesse capítulo lá tem 12 versículos que falam das bênçãos. Mas em contrapartida, se você não fizer, o que vai acontecer? Maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será o entrar, maldito será o sair. São 12 versículos de bênção, 40 versículos de maldição. Por quê? Como é que essa aliança estava arraigada? Em você fazer algo. Se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. E por que isso? Porque Deus era mau? Não, porque o ser humano escolheu essa aliança. Olha aí, ó. Disseram a Moisés, é esse mesmo: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O ser humano na velha aliança, no momento que a velha aliança estava sendo implantada, porque Êxodo 20, se eu não me engano, ele começa com os 10 mandamentos. No momento que a aliança está sendo implantada, eles estabeleceram no contrato deles: ó, Deus, Moisés, vá lá e você fala com Deus. Nós não queremos falar com Deus, porque a gente tem medo. E se a gente falar, pode ser que a gente morra. Aí Deus, tudo bem. Então pronto. Esses aqui são as minhas leis. Vocês vão fazer, vocês não querem relacionamento comigo. Vocês vão fazer. Se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem, vocês serão amaldiçoados. Lei antiga aliança. Eu até coloquei aqui, né? O mediador, Moisés. Qual era a base da antiga aliança? Relacionamento com Deus baseado em obras e sacrifícios. Exigia obediência rigorosa à lei mosaica. Consequência da velha aliança: bênção ou maldição conforme obediência ou desobediência. Obrigações: seguir os mandamentos e sacrifícios. Natureza da aliança: temporária e condicional. Ou seja, você só estaria em aliança se você estivesse fazendo as coisas. Deus estava estabelecendo uma nova aliança. Através do quê? Através do seu sangue. E aqui começa a mudança da nossa história. E aqui começa a mudança da nossa história. Porque agora a aliança não é mais através de um homem. Deus não está aliançado com Moisés. Deus não está aliançado com você através de Moisés. Deus não está aliançado direto com você. Agora a aliança é através do sangue de Jesus. E isso muda tudo, queridos. Porque o que acontece? Lembra lá da questão que eu falei de contrato? Se uma parte quebrar o contrato, ela vai receber as sanções dessa quebra de contrato. Por isso que lá na velha aliança existia aquela série de maldições. Porque os seres humanos quebravam constantemente o contrato. Mas agora, por causa da justificação, o contrato não é mais nós que assinamos. Porque não foi nós que pagamos a dívida. Quem assinou o contrato, quem assinou essa nova aliança foi Jesus. E por causa que a aliança é feita com Jesus, ela é uma aliança inquebrável. Por isso que mesmo às vezes nós sendo errados, sendo culpados, Deus continua nos abençoando, porque a aliança dele não é mais direto com você. E queridos, nós pecamos o tempo todo, nós transgredimos o tempo todo. Então já pensou se a aliança de Deus fosse baseada conosco, igual era a velha aliança? A gente estava lascado, com perdão da palavra.
Mas agora não, agora a nossa aliança é através de Jesus. Quem falou está consumado? Foi você ou foi Jesus? Foi Jesus. Foi Jesus que pagou tudo. Por isso, essa nova aliança é infinitamente superior à antiga aliança. A antiga aliança era totalmente imperfeita por causa disso. Era, vamos dizer assim, era um contrato feito entre Deus e você. Olha, você faz, você ganha. Você não faz, você perde. Agora não. O contrato, a aliança é feita através de Jesus. É feita através de Jesus. Aí eu coloquei aqui, característica da nova aliança, né? Qual é o mediador da nova aliança? Quem assinou esse contrato? Foi Jesus. Qual é a base? Relacionamento humano com Deus, baseado na graça e no sacrifício de quem? De Jesus. Baseada na fé em Jesus Cristo. Qual é o cumprimento que nós temos que fazer? A única coisa a ser feita é ter fé em Jesus e no sacrifício da cruz. Quais as consequências dessa nova aliança? Porque as consequências da velha aliança, ou seja, o resultado da velha aliança era o quê? Ou era a bênção ou era a maldição. Consequências da nova aliança: libertação dos pecados e da condenação através da fé em Jesus. Com o que você tem que fazer na nova aliança? Ter fé em Jesus somente como seu Senhor e Salvador. Você não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa mais se autoflagelar, porque não é você mais que pagou esse contrato. A aliança não foi feita com você, a aliança foi feita com Jesus. E Jesus fez o quê? Através de Jesus nós temos o quê? A justificação. Tá vendo? Tá tudo ligado, tudo ligado. Esses são os princípios fundamentais da nossa fé, querido. Nós não podemos esquecer. Nós somos justificados. E por causa dessa justificação, eu tenho acesso a uma nova aliança. Só que essa nova aliança não é uma aliança que eu tenho que fazer algo, que eu preciso fazer algo, porque se eu não fizer eu vou ser amaldiçoado. Não, é uma aliança no qual Jesus já fez tudo. E o que eu tenho que fazer é apenas confiar nele. Caminho do Espírito. Então, a partir deste momento, a partir do momento que eu entro numa nova aliança, eu passo a viver aqui. Eu passo a viver o caminho do Espírito. O caminho do Espírito. Não tem às vezes quando a gente o que a gente fala aqui todo dia, né? Graças, paz, igreja de avivamento, andando no Espírito, andando no poder. O que é o andar no Espírito? O que é seguir esse caminho do Espírito? E aí é por causa disso que está o tema da ministração. Você tem um Deus dentro de você. Você tem um Deus dentro de você. Eu quero convidar você a imaginar. Imagina que você está na época de Jesus. Você está andando com Jesus. É como se você fosse um dos 12. Você acorda, toma café com Jesus. Você está preocupado. Teve aquela parte, né, que Pedro estava preocupado com o imposto. Jesus disse: olha, vai lá, pesca lá. E a moeda estava lá na boca do peixe. Você está preocupado, você fala com Jesus. Enfim, você está com Jesus. Imagina que você é esse discípulo que está lá com Jesus todo o tempo. Até que Jesus chega com você e fala: olha, eu estou indo, mas vai chegar outro para vocês. Algo melhor para vocês. Esse outro, quando ele fala, nesse versículo, é João 14:7. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo porque não vê, nem conhece, mas não era esse não que eu queria, era outro. Depois ele vai aparecer aí. Jesus fala que ele vai mandar outro consolador. Esse outro não é no sentido de uma alternância, era algo mais no sentido de que ele mandaria alguém da sua essência, alguém melhor. Se a gente for olhar no original mesmo, seria que ele mandaria algo melhor, que ele tinha que ir para que algo melhor viesse. Agora pensa só, você está com Jesus aqui na terra. O que pode ser melhor do que Jesus na terra? Pastor Bill Johnson, não sei se alguém conhece. Pastor Bill Johnson é o pastor da Betel. A gente canta aqui trocentas músicas da Betel. Betel não é só uma banda, Betel é uma igreja. E lá tem um pastor chamado Bill Johnson. É um pastor, eu acredito que seja o pastor sênior de lá. E ele ficou viúvo, tudo e tal. E ele passou por um momento de grande tristeza. Grande tristeza. E ele falava que ele queria, o que ele mais queria naquele momento era ter um minuto para falar com Jesus pessoalmente. Ele queria poder estar ali, ver Jesus e falar com Jesus. E ele ficou nessa, eu queria.
até que tocou no coração dele, ele começou a chorar desesperadamente, porque ele começou a tocar, cara, Jesus deixou alguém conosco. Ele não deixou a gente sozinho. Ele sentiu, o que ele sentiu na hora que ele fala? Que ele sentiu que ele estava desvalorizando o Espírito Santo. Queridos, Deus não nos deixou sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você não precisa estar com Jesus fisicamente, porque Ele falou que mandaria algo melhor. E Ele mandou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Querido, você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele é o perfeito consolador. O perfeito consolador está em todo o tempo com você. A Bíblia fala, né, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir, mas Ele está todo o tempo ali conosco, todo o tempo. Você tem um Deus dentro de você, você não está sozinho. Essa é outra característica fundamental da nossa fé. Lembra que eu comecei falando disso? As outras religiões têm os seus trocentos deuses e tentam atrair o Deus para si, mas nós não. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que está conosco em toda e qualquer situação, em momentos tristes, em momentos alegres. Ele é o perfeito consolador. Ele é o perfeito consolador, queridos. Não desprezemos o Espírito Santo. Não desprezemos o Espírito Santo. Ele fala, né? Eu pedirei ao Pai, Ele dará outro conselheiro para estar para sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, sem o Espírito Santo na nossa vida, é impossível vivermos a vida cristã. É Ele que nos dá força nesse mundo, Ele que nos sustenta, Ele que nos faz avançar. Sem Ele nós já teríamos sido consumidos diante desse mundo perverso. Como haverá mudança de vida, já que nada depende de mim? Às vezes essas ministrações, se a pessoa não tiver tanta sabedoria, ela começa a descaminhar para esse outro lado. Já que nada depende de mim, já que Jesus já pagou tudo, já que o contrato nem depende de mim, então pronto, vou viver do jeito que eu quiser. Mas lembra que eu falei? Você tem um Deus dentro de você. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Enquanto a antiga lei, ela confrontava o exterior, do exterior para você, ou seja, antiga lei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, 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 homem não pode cortar barba, isso, aquilo, vários mandamentos. Agora não, você tem um Deus dentro de você, e Ele chama a mudança de dentro para fora, a transformação agora, na nova aliança, esse confronto agora, porque antes era assim, na antiga aliança, tinha a lei que confrontava com o seu erro, de fora para dentro. Agora não, você tem um Deus dentro de você, você tem o Espírito Santo de você, e Ele promove as mudanças de dentro para fora, de dentro para fora. Você não vai continuar na sua vida de pecado, porque o Espírito Santo vai promover a mudança em você. O Espírito Santo vai agir. A Bíblia fala, toda vez que eu estou ministrando eu falo disso, que Ele fala que na plenitude dos tempos, que é agora, Ele transformaria os nossos corações, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Isso lá no Velho Testamento, Ele estava profetizando isso para essa época de agora. Tudo nessa terra, toda a história da humanidade foi trabalhada para este momento que nós vivemos hoje, o ministério do Espírito Santo, o ministério perfeito. Agora Deus não está longe, Deus não está sobre, Deus está dentro de nós, queridos, dentro de nós. João 16,13, né, fala assim: porém, quando vier aquele
o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido, e vos denunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Romanos 8, 26, que eu já li aqui também, falo que da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembro já ouvi uma pregação uma vez falando sobre John Lake. Eu acho que é esse o nome, deixa eu ver, John D. Lake. John D. Lake foi um pastor do século 1800, por aí, é século 19, eu acho, pastor americano. E ele conta que uma vez ele era de Chicago, e Chicago promovia várias feiras, e uma das feiras era a feira de religião. Aí nessa feira de religião tinha várias religiões, e cada sacerdote da sua religião, pastor, padre, rabino, budista, tinha um tempo para falar sobre a sua religião para as pessoas que estavam ali, e todos tinham que ouvir e ficar quieto. E ele foi para essa feira, e ele foi para assistir, e ele saiu de lá extremamente triste, porque o representante cristão que foi lá estava, vamos dizer assim, só na lei. E foi daquele jeito das pregações que a gente já conhece, que às vezes a gente ouve pelos terminais da vida, Vocês vão para o inferno, isso, se continuar desse jeito vai ser isso, vai ser aquilo, tudo e tal. Enquanto os budistas, os outros vieram falando de vida, tudo e tal, o cristão veio falando de morte. E aquilo mexeu profundamente com ele, ficou extremamente triste, ele voltou, começou a orar, pedindo para que na próxima feira que tivesse, depois de uns 6, 7 meses, ele pudesse ser o escolhido para falar. E essa feira, ela acontecia às sextas-feiras, eram várias sextas-feiras. Até que ele foi escolhido para uma dessas sextas-feiras. Só que na sexta-feira anterior, foi um rabino falar. E ele disse que, quando o rabino começou a falar da grandeza de Deus. E disse que ele lá no banco não se aguentava, começou a chorar. E chorar porque o rabino começou a falar do Deus que era antes do Éden, da grandeza, de como esse Deus infinito sustenta todas as coisas. E ele chorava pelo que o rabino estava falando. Só que depois que ele foi para casa, ele ficou extremamente triste por causa disso. Cara, e agora? O rabino me quebrou. O que eu vou falar? Ele já falou tudo, e ele começou a ficar mal com aquilo, começou a ficar depressivo, porque na outra sexta era ele, e para ele não ia conseguir barrar o que o rabino tinha dito, até que ele recebeu a orientação do Espírito Santo, falando para ele: olha, em outras palavras, o que o rabino disse está certo, está totalmente certo, só que ele esqueceu do principal. Esse Deus tremendo, esse Deus que sustenta todas as coisas, agora vive no meio de nós. Ele vive em nós. Ele desceu na terra, morreu, ressuscitou, voltou e enviou para nós o Santo Consolador. E esse Deus que é imenso, agora habita dentro de nós. E ele falou que naquele momento ele começou a chorar. E ele foi para essa feira e ministrou essa palavra. E teve quebrantamento. Isso lá pelos idos de 1800 e alguma coisa. Porque é isso, querido, isso que nos diferencia. Esse é o nosso diferencial. Você tem um Deus dentro de você. Você tem um Deus que promove mudança de dentro para fora. Basta você fazer o quê? Basta você confiar nele. Nós temos um Deus que habita dentro de nós. Nós temos um Deus que não está distante. Nós temos um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. E o que cabe a nós fazer diante dessas coisas? Eu anotei aqui 4 coisas, 4 ou 5, 1, 2, 3, 4. Foi 4, mas eu numerei 5 aqui. Eu anotei 4 coisas aqui, ó. Diz aí na primeira: compreender a nova vida em Cristo. Busque compreender profundamente o significado da morte e ressurreição de Jesus na Páscoa, como a abertura de um novo caminho e o início de uma nova era para os cristãos. Compreenda a diferença entre a antiga aliança baseada em sacrifícios e ações humanas para receber bênçãos e a nova aliança estabelecida por Jesus na cruz.
Ponto 2, o que fazer, né? A importância do Espírito Santo. Reconheça a centralidade do Espírito Santo na vivência da vida cristã. Entenda que é impossível viver uma vida cristã plena sem a presença e o poder do Espírito Santo. Próximo slide aí, Davi. 3, né? Busque uma vida guiada pelo Espírito. Faça um compromisso pessoal de buscar ser encontrado em Cristo e permitir que o Espírito Santo guie sua vida. Cultive uma sensibilidade espiritual buscando ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. 5, né? Na verdade é o mesmo, é que eu dividi. 5, né? Faça um compromisso pessoal de buscar ser encontrado em Cristo e permita que o Espírito Santo guie sua vida. Estou repetindo. Permita que o Espírito Santo opere em seu interior, produzindo uma verdadeira mudança de vida. Reconheça a transformação verdadeira, que a transformação verdadeira não vem do esforço humano, mas das obras do Espírito Santo em nós. Amém, meus queridos? Essa era a palavra que Deus tinha para nós essa noite. Quero convidar você a ficar de pé, por gentileza. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor.